Olá, este é o Poder Empreendedor. Eu sou Douglas Rodrigues, editor do Poder 360, e vou entrevistar Flávio Augusto, um dos empreendedores brasileiros mais influentes da atualidade. Flávio tem 51 anos, é fundador da WiseUp, presidente da Wise Educação, escritor e autor do best-seller Ponto de Inflexão. Flávio, obrigado por ter aceitado o convite. Olá, Douglas. Obrigado. Prazer estar com você por aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência do estúdio do Poder 360, em Brasília, em 29 de março de 2023, e conta com o apoio do Sebrae. O programa também é exibido no canal Empreender do Grupo Bandeirantes, sempre às últimas sextas-feiras do mês. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. E Flávio, dando início a essa entrevista, eu gostaria que o senhor relatasse como que o senhor decidiu abrir um negócio. Bom, Douglas, eu não tinha no meu plano nenhuma ideia, nem vaga, nem próxima de me tornar empresário, abrir um negócio. Não eram esses os meus planos. Eu venho de família de classe média baixa, da periferia do Rio de Janeiro, lá da região do bairro Jabur, lá perto de Bangu, ou seja, uma região bem afastada dos grandes centros, do centro do Rio de Janeiro, e não era essa a minha intenção, ser empresário. Quando começou, eu diria assim, uma intenção, alguma inclinação minha para negócios, foi quando eu comecei a namorar a Luciana, minha esposa até hoje. Eu tinha 18 anos, ela tinha 15 anos, e aí eu percebi, olha, eu preciso ganhar dinheiro. Agora eu preciso ganhar dinheiro, preciso comprar um sorvete, eu preciso comprar um presente para ela, então eu precisava de dinheiro. E aí foi quando eu comecei a vender relógios. Eu tinha um relógio, eu vendi o meu relógio, aí comprei mais dois, aí vendi mais dois. Então, essa experiência informal, comprando o relógio e revendendo o relógio, me trouxe uma primeira experiência na área de vendas. E isso, para mim, foi muito interessante. Eu tive aquela sensação de que trabalhando eu poderia, vendendo, eu poderia ter minha independência financeira. Eu queria me casar com a Luciana. Então, essa foi a minha primeira perspectiva, né? Eu estava prestes a começar a minha faculdade de Ciência da Computação na Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. Mas antes de começar, eu tive essa rápida experiência vendendo relógio. Em seguida, eu fui trabalhar num curso de inglês. Uma curiosidade, onde que você comprava, onde que o senhor comprava, os relógios para revender? Então, primeiro eu vendi o meu, não é? Primeiro eu vendi o meu relógio. Segundo, lá no Rio de Janeiro tinha um jornal chamado Jornal Balcão, que era um classificado de compras e vendas. E aí, olhando o jornal, folheando o jornal, eu vi que tinha uma área de pessoas querendo vender e vi uma área de pessoas querendo comprar. Então, eu comecei a observar pessoas que faziam anúncio que queriam comprar um determinado produto, comecei a observar que existiam pessoas que queriam vender o mesmo produto. Então, e como eu gostava de relógio foi uma coisa que eu gostei, eu tinha um relógio de calculadora lá na década de 80. Então, e aí eu comecei a perceber que tinham pessoas que queriam comprar e o produto queria vender. Eu entrava em contato com a pessoa que queria vender, negociava um preço e entrava em contato com uma pessoa que queria comprar, negociava com ela esse preço e ganhava ali uma diferença. Ganhava ali a minha margenzinha de lucro naquela experiência informal de comprar e vender relógio. E aí assim eu comecei a comprar dois, três, quatro, cinco. Passei ali alguns meses vendendo relógio. Foi uma experiência rápida, informal, mas me deu um pouquinho de gosto, de sabor de querer vender ali um produto. E aí, em seguida, essa experiência se juntou com um trabalho que eu consegui numa escola de inglês, que eu também atendi um anúncio do mesmo classificado, tinha lá um classificado de empregos, e eu fui atender esse anúncio e comecei a trabalhar no curso de inglês, vendendo o curso de inglês. E foi ali que eu comecei a aprender de uma maneira mais profissional um processo de venda, como é que eu abordava cliente, como é que eu poderia vender, e trabalhei nessa empresa por 4 anos. Então, nessa empresa, eu experimentei um crescimento, porque ela tinha um plano de carreira. Então, eu fui vendedor, depois fui supervisor, fui gerente, fui diretor comercial nessa empresa. Então, trabalhei por 4 anos nessa empresa, tive ali um relativo sucesso, acabei deixando até a minha faculdade de lado,
trancada, porque eu estava me dando muito bem na carreira. E, por fim, foi quando eu abri a primeira escola de inglês da WhatsApp, em 1995. Foi minha primeira empresa. Aí sim, eu me tornei empresário como uma consequência ali desse processo, né? Eu aprendi a vender, liderei equipes, me tornei diretor comercial, passei a dirigir a empresa, ainda muito jovem, né? Com 22 para 23 anos. Era isso que eu ia perguntar, qual a idade que você conseguiu entrar no negócio, virar diretor e depois abrir o próprio? Isso com 22 anos. Eu entrei como vendedor nessa escola de inglês com 19 anos. E o processo de carreira nessa empresa era muito ligado ao resultado que você gerava. Então, eles tinham um modelo em que, se você atingisse as metas, se você tivesse um bom resultado ao longo do tempo, esse seria o critério para as promoções, para os próximos cargos. Então, eu, quando percebi esse processo, isso me motivou muito, acabei engajando, isso me motivou a bater as metas e eu fui crescendo nessa empresa. Então, com 22 anos, eu ocupava uma função de diretor regional, cuidava de 5 cidades onde essas escolas estavam presentes e eu que dirigia as equipes comerciais dessas 5 cidades. E quais foram as dificuldades na hora de abrir essa sua primeira escola? O que o senhor percebeu que aquele motivo, aquele empecilho, deve fazer com que outros milhões de brasileiros acabam desistindo de empreender? Qual foi a dor no início de abrir o negócio? Porque aqui no Brasil, realmente, há muita burocracia. O Brasil, em vários rankings, ele está sempre entre os primeiros, como os países com maior dificuldade para poder abrir um negócio. E, na prática, como que foi isso? Olha, com toda franqueza, a minha maior dificuldade não foi a burocracia. Até porque o processo para você abrir uma empresa pode ser muito burocrático, pode até ser demorado e até custoso. Mas me custou contratar um contador e quem fez isso foi ele. Então, eu estava muito focado eu precisava muito dar certo rápido, porque a minha decisão de abrir a minha primeira escola, ela obedeceu um timing, um momento que eu considerava que era um momento oportuno. Era um momento muito interessante, era 1995, o Plano Real tinha acabado de ser implantado, empresas multinacionais capital internacional estava entrando no Brasil com empresas multinacionais, principalmente nas áreas de petróleo e telecomunicações. Foi na época que as empresas de telecomunicações foram privatizadas, e naquele momento, da noite para o dia, o chefe era um gringo. Então, naquele momento, o que eu observei naquele momento era que o inglês deixava de se tornar algo que seria importante no futuro. A gente sempre vendeu assim, inglês, né? Olha, é importante você aprender inglês, porque no futuro, inglês vai ser muito importante. Só que naquele momento, com a chegada de muitas empresas multinacionais, capital internacional chegando em peso no Brasil, muitas empresas internacionais comprando empresas brasileiras, naquele momento, inglês deixava de ser algo do futuro e passava a ser algo do presente. E aí nós tínhamos uma geração de profissionais atuando no mercado que não tinham inglês. E não tinham inglês, e no mercado, quando você ia buscar aprender inglês, você encontrava várias escolas de inglês, todas voltadas para o público de criança e adolescente, com duração de 5, 6, 7 anos para completar o curso. Então, ou seja, o que o mercado oferecia para aquele público adulto não atendia a necessidade e a urgência que esse público tinha. O que eu observei é que eu poderia criar um curso de inglês voltado para o público adulto, que pudesse dar uma resposta mais rápida para aquele adulto que precisasse aprender inglês de maneira mais rápida e que não tivesse 5, 6, 7 anos para esperar. Até porque, da noite para o dia, o chefe dele era um gringo. Ele poderia perder o emprego dele, ou ele poderia perder uma oportunidade de crescimento que, para aproveitar essa oportunidade, o candidato precisaria falar inglês fluente. Então, a gente criou um curso voltado para o público adulto e assim nasceu a WhatsApp, com esse foco no público adulto. Qual era o tempo desse curso para os adultos? O tempo do curso para adulto era de 18 meses. E a nossa proposta ela foi muito bem aceita pelo seguinte: por que os outros cursos demoravam 5 anos, 6 anos, 7 anos?
A proposta do curso, ele era formar professores de inglês. Então, a pessoa, ela entrava do básico e ia para o TTC. Ou seja, ela queria ter uma certificação para ser professor de inglês. Esse era o paradigma que o mercado oferecia. Só que um engenheiro não quer ser professor de inglês. Um médico não quer ser professor de inglês. Um técnico de informática não quer ser professor de inglês. Ele quer aprender a se comunicar, quer falar inglês, ser capaz de falar, ler e escrever. É igual no português. Um engenheiro não é professor de português. Um médico não é professor de português. No entanto, a gente fala português. Então, a proposta da WhatsApp, já desde o seu início, era dar ao aluno a capacidade dele se comunicar na língua e não ser professor de inglês. Por isso, a proposta do curso era mais curta. E, além de ser mais curta, ela atendia mais a esse perfil e a necessidade daquele profissional. E, ao mesmo tempo, por ser mais curto, a gente poderia cobrar mais e a gente acabou criando um modelo que tinha uma margem bem maior do que o mercado. E como que foi o processo de expansão dessa rede? Que não bastou só criar um negócio, mas também fazer com que ele chegasse a vários estados. Como que foi isso? Bom, a primeira escola, a maior dificuldade era capital. Eu era muito jovem, eu tinha 23 anos de idade, não tinha herança, não tinha uma família que pudesse me apoiar financeiramente, só apoio moral já era muito bom, mas financeiramente não. Eu tinha uma economia que não era grande, apesar de eu ganhar bem já aos 22 anos como diretor comercial, não tinha dado tempo ainda de eu ter acumulado capital. E você, quando abre um negócio, você precisa de capital acumulado para fazer o seu investimento. Eu não tinha o capital suficiente. Foi necessário para mim, na ocasião, pegar um empréstimo bancário no meu cheque especial, com juros bem amigáveis, de 12% ao mês. Não é? É um absurdo, eu não recomendo isso para ninguém, mas era a minha única alternativa. E eu entendia que o time era aquele, não queria esperar mais 2 anos, 3 anos para juntar uma grana e ter dinheiro para poder investir. Eu não conhecia ninguém para ser meu sócio, para ser investidor. Eu era um jovem de 23 anos da periferia do Rio de Janeiro, que estava dando certo, mas estava recém começando a sua vida. Então, foi com esse dinheiro a 12% de juros ao mês que eu comecei a primeira escola. E aí esse dinheiro, essa pequena economia, mais esse dinheiro que eu peguei no meu cheque especial, ele era suficiente para eu fazer uma reforma inicial. A primeira escola era um andar de 400 metros quadrados, na esquina da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, um bom endereço, 400 metros quadrados. Já começou a escola com 20 funcionários no primeiro dia, porque, ou seja, eu tinha uma folha de pagamento de 20 pessoas para pagar 30 dias depois. E aquele dinheiro era suficiente para uma reforma inicial. Então, se eu não tivesse a performance de vendas mínima necessária, a gente já poderia ter problema de caixa no mês seguinte. E no segundo mês a gente já tinha quebrado. Então, tinha que dar tudo certo. Eu tinha que vender o que eu tinha que vender, eu tinha que encaixar o que eu tinha que encaixar para poder o negócio dar certo. O que acontece? Como vendas era a minha área, eu já era um cara que tinha uma equipe em 5 cidades, que eu já tinha já matriculava cerca de 600 alunos por mês. Então, eu já tinha muito traquejo, já tinha muito know-how na área de vendas, muito conhecimento já acumulado na área de vendas. Esse era o meu principal capital, era o meu capital intelectual, minha experiência em vendas, que me fez performar já a partir do primeiro mês. E depois, qual foi o outro passo? Uma das grandes dificuldades dos empreendedores é engajar a equipe a bater meta. O senhor, por ser vendedor, teve essa facilidade, mas como engajar a equipe de que aquilo era importante para poder fazer com que o negócio desse certo? Isso é um ponto muito interessante, Douglas. Eu costumo falar que para você abrir um negócio, você precisa ter muito capital. Se você tiver muito capital, você pode ter até pouco know-how, pouco conhecimento. Porque você vai aprender ao longo do tempo e você tem caixa para você passar pela curva de aprendizagem. Esse é um formato que pode dar certo. Um outro formato, que era o formato que eu acabei vivendo, eu tinha muito pouco capital, mas tinha muito conhecimento acumulado do setor e da área de vendas. E o conhecimento na área de vendas traz o dinheiro mais barato para a empresa, é o dinheiro do cliente.
Você tem três tipos de dinheiro: o dinheiro do investidor, o dinheiro do banco e o dinheiro do cliente. Não é? O dinheiro do investidor vai te custar equity, o dinheiro do banco vai te custar juros, o dinheiro do cliente não te custa nada. Então, com meu conhecimento já aplicado e acumulado de vendas, eu pude rapidamente gerar resultado, gerar caixa. E eu também era uma pessoa, um profissional na área de vendas que já dirigia vários executivos, já formava gerentes, eu já estava num degrau de formação na área de vendas. Então, eu já comecei com uma boa equipe de vendas. A gente tinha 8 pessoas no nosso time de vendas e a gente performava muito bem. E aquilo ali nos ajudou muito a gerar caixa e passarmos por aquele período difícil, né? Os primeiros meses são os períodos mais difíceis do empreendedor. Então, com essa competência em vendas, a gente conseguiu passar por esse período gerando caixa e tanto que a gente já abriu a segunda escola 9 meses depois, né? Abrimos lá em São Paulo a segunda escola somente 9 meses depois. E como que foi o processo de venda da WhatsApp depois? Porque o negócio cresceu tanto que houve interesse de um grupo maior, né? Como que foi esse processo e o que o senhor fez depois disso? O processo de venda ele veio acontecer 18 anos depois, né? A gente abriu a WhatsApp em 1995 e a venda da WhatsApp foi concretizada em fevereiro de 2013. Ou seja, o que aconteceu nesse espaço? A gente validou nossa metodologia, fortaleceu a nossa marca. Nós abrimos ali 24 escolas nos primeiros 3 anos. Somente no 5º ano de operação a gente foi começar a fazer franquia, depois de validado o nosso modelo em várias cidades no Brasil. E aí expandimos através de unidades próprias e franquias no Brasil todo. Chegamos a ter 396 escolas operando em 2012. Essas 396 escolas operando num modelo muito virtuoso, com margens muito interessantes. E, obviamente, desde 2008, 13 anos depois, ou seja, nesses últimos 5 anos, entre 2008 e 2013, fomos muito assediados por empresas do setor, por concorrentes, por fundos de investimentos. Num período assim, muito virtuoso, com muita liquidez no mercado, fomos muito assediados por vários players no mercado financeiro. Até que, por fim, em 2012, engajamos numa conversa com o Grupo Abril Educação, que, na ocasião, estava com capital aberto e nos fez ali uma abordagem, nos fez uma proposta e nós concluímos a venda da WhatsApp no dia 8 de fevereiro de 2013, um dia depois do meu aniversário, que é dia 7, a gente concluiu a venda da WhatsApp por aproximadamente 939 milhões de reais. E qual foi o segundo passo após essa venda? Bom, concluí uma jornada de 18 anos, né? Uma jornada intensa de 18 anos. Eu ainda tinha um compromisso de fazer uma transição de 1 ano, que foi feita no ano seguinte, mas em 2013 eu aproveitei para ter 1 ano sabático e por isso eu fui para a Europa, onde eu morei na Espanha, depois eu morei na Inglaterra e acabei me fixando em Portugal. A intenção era ter 1 ano sabático, era desacelerar um pouquinho, era refletir um pouco, decidir com calma o que a gente ia realizar a partir daquela nova fase da minha vida. Eu tinha 41 anos de idade e tinha acabado de fazer uma das maiores transações do mercado de educação até aquele momento. Mas durou pouco, né? Durou pouco. Alguns meses mais tarde, eu comprei um clube de futebol nos Estados Unidos, um clube que estava ali na 3ª divisão, que se chamava Orlando City, e com um projeto de levarmos esse clube para a principal liga profissional dos Estados Unidos, o que acabou se concretizando, inclusive, no próprio ano. Não é? Então, sua meta não foi nem abrir um negócio para ter lucro, foi porque o senhor gostava de futebol, era isso? Não, Douglas, com toda franqueza, não. Para mim, todo negócio tem que ter lucro, não é? Todo negócio que eu faço, sem exceção, ele tem um foco absoluto em ter lucro. Porque o lucro é o que gera emprego, o lucro é o que gera recolhimento de impostos, o lucro é o que promove o desenvolvimento do país, o lucro é o que deixa a gente feliz, o lucro é o que nos permite pagarmos bem
para os nossos colaboradores. Então, eu diferencio muito negócio de hobby e de projeto social. Aliás, eu faço muitos projetos sociais, sou muito engajado na área social. E atualmente, o senhor tem quais negócios? Bom, hoje em 2023, eu vou ter que voltar um pouquinho do tempo para contextualizar. Em 2016, eu vendi a WhatsApp em 2013. Em 2016, eu reassumi a WhatsApp, eu recomprei a WhatsApp. Quando nós vendemos a WhatsApp para o grupo Abril Educação, logo em seguida, 3 ou 4 meses depois, o fundador da Abril faleceu. Dr. Roberto, um cara sensacional, eu conheci, ele faleceu e a empresa ficou ali naquele limbo depois do falecimento do seu proprietário e os herdeiros dessa empresa resolveram vender a Abril Educação. Ou seja, a minha empresa que tinha acabado de ser vendida para lá ficou naquele limbo ali, que mais um ano e meio a empresa lá foi vendida, e aí depois entrou aquele período de recessão no Brasil, com o impeachment da Dilma, e aí o Brasil entrou em recessão, as empresas do Brasil caíram de performance, o dólar deu aquela disparada, ou seja, a gente viveu aquele momento de descompensação econômica. Naquele momento me foi oferecida a oportunidade de recomprar o WhatsApp, e eu recomprei a empresa num valor muito menor do que aquele que eu vendi, e a partir daí eu começo o meu novo ciclo na área de educação, eu recomeço o meu ciclo na área de educação. Então, o WhatsApp que a gente vendeu e que deu aquela derrapada nesse período todo de recessão e de limbo pós-morte do fundador da empresa que nos comprou, a gente reassume esse negócio volta a crescer de novo, cresce de maneira muito rápida nos anos que se seguiram, e aí estávamos prestes em 2020 para fazermos um IPO quando chegou a Covid. Quando chega a Covid, éramos 420 escolas, todas tiveram que ficar fechadas por 2 anos, e o nosso negócio nesse período foi pivotado, foi virado o canhão para o modelo digital, em função do Covid. Então, em 2020, no início do Covid, a gente tinha 420 escolas, faturávamos aí cerca de 215 milhões de reais e transacionávamos com cerca de 130 mil clientes por ano. Então, pós-Covid, com a nossa mudança de modelo, com o nosso reposicionamento voltado para o digital, a gente, além do inglês, que cresceu bastante, começamos a comprar algumas empresas de educação em outras áreas que não idiomas. A gente passou a se posicionar para empregabilidade. Então, além de inglês, a gente entrou para preparatório para Enem, preparatório para concurso, educação médica, soft skills, com as empresas que a gente adquiriu, e a gente finalizou o ano de 2022 superando esse momento de grande desafio do Covid. Terminamos 2022 transacionando com 753 mil clientes e 501 milhões de reais de faturamento no ano de 2022. Então, hoje, eu estou bem focado na Wiser Educação, é um grupo de empresas, um hub de edtechs, de educação e tecnologia voltadas para empregabilidade. É aqui que está grande parte do meu tempo hoje focado. Outra dúvida, quais são as metas do seu grupo para 2023? Além de continuar crescendo, tem alguma meta percentual de crescimento, de faturamento, de alunos? Sim. A gente prossegue, a gente tem metas de crescimento orgânico e crescimento inorgânico. Inorganicamente, a gente pretende fazer mais 1 ou 2 aquisições em 2023. E, além disso, continuar a expansão e crescimento do nosso negócio como um todo. Então, do ponto de vista de receita, a gente tem um objetivo de crescer 30% a nossa receita nesse ano, o que talvez tenha um impacto de 50% a 60% na lucratividade. Então, a gente prossegue, estamos num caminho de crescimento, estamos ainda integrando, fazendo sinergia entre os negócios. É um trabalho intenso, porque cada empresa que entra,
a gente tem que receber essa empresa, integrar essa empresa e ver as oportunidades, sinergias que a gente pode ter que nos dão mais ganho de escala, né? Seja em receitas ou em custos. E chega ao final essa edição do Poder Empreendedor. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Flávio Augusto. Douglas, obrigado, parabéns ao Poder 360 pelo crescimento, vida longa e muito sucesso para vocês. E um abraço a todos que nos acompanharam aqui. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, por videoconferência, em 29 de março de 2023. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado, até a próxima!